Notícias e mais notícias que a gente tá cansado de ouvir por aí, de muitas mulheres que engataram em relacionamentos com pessoas que cometeram crimes graves. E no final da história, muitas vezes vão até de arrasta pra cima, ou até quando não querem nada com esse tal criminoso, também vão de arrasta pra cima. E no caso dessa menina, abre uma brecha enorme para uma discussão que muita gente evita de falar e, querendo ou não, é influenciado sim pela mídia, que é a famosa hibridosfilia, quando o perigo é romantizado. E eu não estou falando apenas em filmes. Cara, na nossa vida real acontece, tem gente que manda carta para preso, que declara amor em plena audiência, né, de custódia, que sonha em casar com alguém que já, né, fez várias vítimas, e esse fenômeno existe sim, e tem até estudos sérios sobre ele. Mas o que me impressiona mesmo é como a mídia e a cultura pop ajudam a transformar criminosos em ícones de romance e paixão. Só que aí vem uma pergunta: será que essa ilusão não tem consequências muito mais pesadas do que parecem? E esse tema eu achei bem interessante, que dá gancho a outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, que foi uma sugestão do inscrito George Ma 9413, que basicamente ele fez uma sugestão de vídeo sobre o tema hibristofilia, que uma grande parte das pessoas só fala das consequências, mas ninguém condena de fato como fenômeno, por exemplo, da Bela e a Fera, que é a famosa síndrome de Estocolmo, é estimulado pela mídia, cinema e pela internet. Então eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês deixarem suas respostas sinceras aqui nos comentários. Por que ninguém condena esse fenômeno da atração pelo perigo de pessoas que cometeram crimes graves, e por que a mídia estimula esse tipo de comportamento para as pessoas? E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Então, eu vou começar explicando o que seria a hibristofilia de uma maneira mais científica. A hibristofilia é uma parafilia. Ah, mas o que é isso? É meio que um padrão de interesse sexual atípico, onde a pessoa sente atração romântica e sexual especificamente por indivíduos que cometeram crimes hediondos. E eu estou falando, sim, de né, né, e assaltantes. E isso não é só coisa, né, que a gente vê em filmes. Inclusive, pesquisas acadêmicas brasileiras, como o estudo da Fabiana Brito sobre atração fora da lei, isso atinge, sabe quem? Principalmente mulheres heterossexuais, mas não exclusivamente. E cara, tem uma grande diferença, né, que eu já fiz vídeo aqui sobre que elas gostam do bad boy. Não, a hibristofilia não é sobre gostar daquele cara bad boy. Não é tipo ser atraída pelo rebelde da escola ou pelo cara que dirige, sei lá, sem capacete, dando grau. Não. Eu estou falando pela atração de pessoas que literalmente, né, levaram outras de arrasta, que causaram traumas irreversíveis. É esse tipo de fascínio que grande parte, né, principalmente voltado em algumas mulheres, que sentem esse tipo de atração, entende? Ah, você pode estar argumentando, mas isso é mentira, não acontece isso. Cara, tem um caso bem famoso do Ted Bundy, um dos né, mais famosos dos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu na hora que estava tendo audiência, né, no tribunal? Cara, ficou cheio de mulheres bem arrumadas, sorrindo pra ele, como se o cara fosse um galã de novela. E algumas juravam que ele era inocente, outras simplesmente se diziam apaixonadas pelo jeito dele. E no decorrer da história, adivinha o que aconteceu? O cara se casou dentro da prisão. E não é só ele, cara. Eu posso falar aqui do Charles Manson, que ele foi um líder de uma seita. Ele tinha dezenas de admiradoras, até mesmo jovens, que tatuaram símbolos ligados a ele. E aqui no Brasil, vários casos de presos conhecidos ganharam fãs que escreveram cartas e até tiveram visita
mais íntima, se é que você me entende. Então a pergunta que surge é: como alguém pode olhar para uma pessoa perigosa e sentir desejo em vez de medo? Então a gente vai entrar numa parte que realmente me incomoda e deveria incomodar vocês também. A mídia, querendo ou não, ela negando ou não, ela influencia sim e tem um papel gigantesco nessa história toda. Cara, quantos filmes você conhece onde o vilão é retratado como um cara interessante da história? Onde ele fez atrocidades enormes, que vocês sabem muito bem, que eu nem preciso nem falar, e o cara é pintado como um mocinho, o cara é pintado como vítima da sociedade e tal. Ele é mostrado como alguém profundo, incompreendido, cheio de camadas. Eu nem preciso citar nomes aqui que vocês já pelo menos conhecem uns 5, igualzinho essas características que eu falei. E a indústria do entretenimento descobriu que o público adora esses personagens complexos e moralmente ambíguos. E eu não estou sendo nenhum moralista que tem que parar de fazer filmes assim, não. Não tem problema nenhum nisso, ok? Desde que a gente saiba separar ficção da realidade. Mas aí que mora o perigo. Quando esses personagens começam a ser retratados como românticos, como desejáveis, como pessoas que só precisam de amor, entre aspas, né, para mudar, essa narrativa vira extremamente perigosa, porque meio que cria uma fantasia completamente desconectada da realidade. Ó, tanto é uma verdade isso que eu falei, eu não condeno a questão da arte em si, mas a questão de como a mídia influencia o comportamento das pessoas. Cara, até no seu ciclo de amigos, ou você já viu isso acontecer, quanto mais perigoso for o cara, né, o indivíduo em questão, parece que mais as mulheres sentem atração, né? Sentem aquele ar de, ele é uma pessoa incompreendida, eu posso consertar ele, isso, aquilo. E tem uma vertente que a mídia também não fala, né? Porque muitas vezes, né, nas novelas, principalmente aqui do Brasil, que vocês estão cansados de saber que aqui, você aceitando ou não, existe aqui, né, aquela romantização do bandido, da pessoa que é incompreendida pela sociedade. Só que eles não mostram, que nem o caso dessa menina aí do Rio de Janeiro. Ela não quis ter nenhum tipo de relação com o cara de lá, né? E aí o cara não gostou, se sentiu rejeitado, e o que aconteceu depois? A menina foi tratada como se fosse nada, sabe? A mídia, a questão, né, do lado que você sabe muito bem, romantiza tanto esse lado do bandido, que isso, aquilo, só que elas não falam em situações que acontecem na nossa realidade, cara. Quantas vezes você já viu a menina que tava com relacionamento com o cara, que era bandidão aí, ela quis terminar, o cara não largava do pé dela, sempre ameaçava ela, fazia isso e aquilo. Aí ela meio que se sentia coagida para ficar no relacionamento, por medo de acontecer algo mais grave, que você sabe muito bem que acontece. Só que a mídia sempre foi, desde reportagem, notícias, filmes, séries, novelas, que o cara sempre é visto como romântico incompreendido, que ele apenas precisa mudar, sabe? Aí, quando acontece essas situações, você vê que ninguém fala, a mídia fecha os olhos, não faz, por exemplo, novelas que retratam isso, né, de tipo o cara que é o bandidão aí, que faz isso e aquilo com as pessoas, que não aceita a rejeição, isso e aquilo, e se sente que essa é a palavra, né? É como fosse uma espécie de superior a todo mundo. Se ninguém me agradar, o errado é sempre você, entende? E tem pesquisas recentes sobre a romantização de crimes da cultura pop e mostraram que esse tipo de conteúdo pode sim contribuir para uma apologia perigosa aos delitos. E não é paranoia minha, não é paranoia de ninguém. É apenas ciência. Estudos acadêmicos documentam como a mídia influencia nossa percepção sobre os criminosos. Redes sociais, documentários, que eu já citei para vocês anteriormente, tudo isso pode contribuir para uma imagem distorcida. Cara, isso virou meio que tão normalizado que você vai ver em vídeos virais, né, na outra rede vizinha aí, os principais posts que teve, tipo, um engajamento enorme são de quê? Romantização de serial killer. E também quantas fanpages de criminosos existem aí nas outras redes vizinhas. O problema é que isso cria uma desconexão total da nossa realidade. Na vida real, esses criminosos não são personagens complexos e fascinantes, cheios de camadas, isso, aquilo. Não, são pessoas que causaram sofrimento real, dor real e trauma real.
E a pergunta valendo R$ 1 milhão é por que isso acontece? Por que algumas pessoas desenvolvem esse tipo de atração? A psicologia tem algumas explicações, e é importante a gente entender isso com um senso crítico, beleza? Ó, primeiro eu vou começar falando sobre o fator da excitação pelo perigo. Ah, o que é isso? Ó, algumas pessoas, né, sentem uma descarga de adrenalina ao se relacionar com situações de risco. É que nem aquele ditado que muitos falam, né? Elas gostam de aventuras, elas gostam de fortes emoções, né? É tipo que nem quem gosta de esportes radicais, né? Tipo pular de paraquedas, isso, aquilo. Só que isso é direcionado para os relacionamentos. E meio que o cérebro interpreta o perigo como uma excitação. E isso pode ser confundido com atração. E também, né, há uma questão do savior complexo, né? O complexo do salvador. Muitas pessoas acreditam genuinamente que podem meio que consertar ou salvar, né, o tal criminoso. E acreditam ainda que seu amor é tão especial, tão poderoso, que vão transformar essa pessoa em algo melhor. Que nem aquela fantasia da Bela e a Fera, né? A síndrome de Estocolmo. E existe também o aspecto da notoriedade. Criminosos famosos recebem aquela atenção da mídia, reportagens, isso, aquilo, todo mundo só fica falando isso. E algumas pessoas, né, principalmente as mulheres, se sentem especiais por ter essa tal conexão exclusiva, se é que você me entende, com alguém que está em noticiário, que está em alta, né, que nem hoje em dia está assim, né, que está em alta das redes sociais, por exemplo. É como se fosse as únicas capazes de realmente entender aquela pessoa, já que o mundo inteiro está contra ela. E lógico, também existe o histórico de trauma pessoal. Pessoas que sofreram algum tipo de, né, você sabe o quê, ouvir o termo ocular, podem desenvolver certos padrões de relacionamentos disfuncionais, onde normalizam comportamentos controladores ou viam termina com S. E o ponto crucial que ninguém fala, independentemente das causas psicológicas, isso não justifica e nem normaliza o comportamento. Entender as causas é importante para tratamento e prevenção e não para justificar uma ação. Tá, mas depois que eu falei tudo isso para vocês, por que ninguém realmente condena esse ato? Por que a mídia não condena? Porque a gente vai entrar numa parte que nunca aparece na mídia, que é as famosas consequências. Não é só uma questão de gosto estranho, né? Muitas vezes esse tipo de relacionamento acaba em tragédia. Existem inúmeros relatos de mulheres que se aproximaram de bandidos acreditando no romantismo. Se você chegou até aqui, sabe os vários fatores, inclusive o da mídia, e quando tentaram sair da relação, né, que nem eu falei pra vocês, foram perseguidas, ameaçadas e até, né, não preciso nem falar. E também a gente não pode ignorar que, principalmente, né, aqui no Brasil, parece que a gente está vivendo uma sociedade que gosta de vender histórias intensas. O perigoso dá mais audiência, dá mais ibope, dá mais visibilidade e situações que meio que mancham, né, o pensamento, muitas vezes ideológico que eles têm, não são tão atrativos. E também porque existe uma espécie que, né, eu chamo de glamour da transgressão, meio que ser contra as regras, desafiar o sistema e não ser comum, entre aspas. Isso vende, isso atrai a audiência. O problema, na minha opinião, é quando essa narrativa ultrapassa a ficção e começa a moldar comportamentos reais das pessoas. Então, para fechar esse vídeo, deixando claro que eu não sou o dono da verdade, que eu não sou nenhum moralista, mas a gente tem que ter essas discussões, falar sobre certos temas que a gente vê na nossa realidade e, querendo ou não, a gente vê que existe uma influência, sim, que meio que romantiza um lado que não é para ser romantizado. Existe uma grande diferença entre ficção e realidade. E é crucial, né, a gente reconhecer quando a mídia está vendendo uma fantasia perigosa. E é fundamental também a gente buscar ajuda profissional quando nossos padrões de atração podem nos colocar em risco de verdade. E se você chegou até aqui no vídeo, você possivelmente concorda com a minha visão. Ou talvez não concorde ou quer acrescentar algo. Então, deixa aqui nos comentários. E também, se você quer outro tema de vídeo, escreva aqui nos comentários.
E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!